Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Wellington Matemática. Professor Wellington Vieira mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, trazendo mais uma super aula que vai te ajudar a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. A aula de hoje é extremamente importante para você, principalmente se você vai prestar concursos públicos, você que vai fazer a prova da OBMEP, ok? Você também que vai tentar o concurso, a prova do Enem. Prova do Enem ou qualquer um concurso em que apareçam conceitos de raciocínio lógico envolvendo a lógica proposicional, as chamadas proposições lógicas. É esse o assunto da nossa aula de hoje. Já vou pedindo que você deixe o seu like, pois fortalece aqui o nosso trabalho. Também, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Nós temos uma meta de já chegar aos 11 mil inscritos. E eu conto com a participação de você para que nós possamos chegar a essa meta inicial nossa, esses 11 mil inscritos. Espero que você que está assistindo depois, a hora que você olhar aí, e você vai perceber que já temos muito mais do que 11 mil, né? Mas até então, você que está comigo acompanhando agora, estamos com a meta de 11 mil inscritos, estamos querendo alcançar essa nossa meta. Então nos ajude a alcançar a meta. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, já vai deixando o seu like, também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal semanalmente. Inclusive eu quero deixar aqui com você o nosso cronograma semanal de atividades aqui do nosso canal. Então, esteja sempre conosco, tá bom? Já faça planos aí de estudar conosco. Aqui abaixo estou deixando para você aqui vários links dos meus cursos também. Você que quer ter uma proximidade maior, quer aproveitar as oportunidades, se dar bem aí nas principais provas, seja ela de vestibular, de concurso, seja na OBMEP também, estou aqui para poder te auxiliar. Então, aqui abaixo, links dos meus cursos preparatórios aí para ajudar você. E, no mais, te peço que você fique atento aos conceitos que estaremos estudando nesse momento, beleza? Então, vem comigo para mais essa aula. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Então vamos continuar e vamos nessa aula falar um pouco sobre um assunto muito, mas muito importante mesmo, que é justamente trabalhar com a lógica proposicional, lógica de proposições. E ao final desta aula, você será capaz de quê? Ora, ao final dessa aula, você será capaz de identificar se uma frase é ou não uma proposição. Você também vai saber resolver questões sobre esse assunto. E você também vai saber identificar. Identificar o quê? Se uma proposição, ela é uma proposição simples. Então, são conceitos importantes que caem bastante em provas aí e é de extrema importância que você conheça sobre cada um deles. Desde já, quero dizer para você que são conceitos bem tranquilos mesmo, tá? Trabalhar com lógica de proposições é algo bem simples, é algo bem fácil. Basta você ficar atento aos principais conceitos. Então vamos lá. Na tela para você, proposições lógicas. O que é uma proposição, professor? Olha só, proposição é toda frase, ok? Toda frase dita, declarada por meio de palavras ou símbolos. De sentido completo. Esse aqui é importante demais, tá? De sentido completo. Possuindo, não é isso? Possuindo e não atribuindo. Possuindo valor lógico. Então, um ponto importante para ser proposição é ter sentido completo e possuir o quê? Valor lógico. Toda frase que possui valor lógico, toda frase que é de sentido completo, ela é uma proposição. Quer ver só? Deixa eu colocar um exemplo aqui para você entender o que seria essa questão da proposição. Quando eu escrevo, por exemplo, para você, ó, exemplo, Montes Claros é a capital de Minas Gerais. Montes Claros é a capital de Minas Gerais. Ora, quando você olha para essa frase, perceba que esta frase possui valor lógico.
Inclusive, eu sei que você está querendo dizer assim, ó, ah, não, professor, essa frase é falsa. Exato, essa frase é falsa. Então, ela possui um valor lógico, que é o valor lógico falso. Perfeito. Agora, se eu tenho a seguinte escrita, 2 mais 2 igual a 4. E agora, você vai falar comigo o quê? Isso é o quê? Verdade, ok? Então, esta frase aqui, ó, ela possui valor lógico verdadeiro. Esta frase aqui, ela possui valor lógico o quê? Falso. Muito bem. Então, Montes Claros é a capital de Minas Gerais. É uma proposição falsa, pois é uma frase de sentido completo e ela possui valor lógico. E de que forma que essa frase ela foi declarada? Por meio de quê? Palavras, né? Por meio de palavras. Montes Claros é a capital de Minas Gerais. Falso. Agora, quando eu escrevo 2 mais 2 igual a 4, isso eu sei que é verdade, esta frase foi declarada por meio de quê? De símbolos matemáticos. É uma frase de sentido completo? Sim. Por isso que nós percebemos que o valor lógico dela é um valor lógico que verdadeiro. Muito bem. Professor, mas por que você está falando de possuindo e não atribuindo? Porque muitas vezes você não vai saber qual o valor lógico da frase. Mas não é porque você não sabe o valor lógico que quer dizer que, no caso da frase, ela não seja proposição, tá bom? Nós vamos estar falando sobre isso um pouquinho mais à frente. Primeira coisa que eu quero que você entenda agora é que proposição é toda frase de sentido completo e que possui o quê? Valor lógico. Esse valor lógico pode ser um valor lógico verdadeiro ou valor lógico o quê? Falso, ok? Então, valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Muito bem, ok, professor, entendi. Agora existem alguns princípios, quando a gente fala dentro do raciocínio lógico proposicional, que são importantíssimos você saber. Inclusive, a partir desses princípios, pode ser que você já resolva uma questão na prova, que muitas vezes cai, tá certo? Cai em questões que envolvem apenas você saber desses princípios aí. Que princípios são esses? Ora, o primeiro princípio é esse aqui, ó. Uma proposição verdadeira, ela é verdadeira, tá bom? Montes Claros é a capital de Minas Gerais. Isso é verdadeiro? Não. Isso é falso. Ah, mas por que ela é falsa? Porque ela é falsa, tá bom? Uma proposição verdadeira, ela é verdadeira. Uma proposição falsa, ela é o quê? Falsa. Esse é o chamado princípio da identidade. Princípio da identidade. Não tem como uma proposição ser verdadeira e falsa. Ah, não, dependendo da situação, ela é verdadeira. Ah, não, dependendo... Não, não existe isso. Se ela é verdadeira, ela é verdadeira. Se ela é falsa, ela será o quê? Falsa. Muito bem, ok. Outro princípio importante é o seguinte: nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Então, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não, ok? Nesse caso, então, podemos falar sobre a terceira. E essa daqui é importante demais, tá? É a conhecida chamada princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte: uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. É por isso que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Só tem uma primeira chance e uma segunda. Não existe uma terceira, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Ou é verdadeira ou é o quê? Falsa. Não existe meio termo. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Outro ponto importante em função desse princípio, a lógica que estamos estudando, também chamada de lógica o quê? Bivalente, tá bom? Então, quando a gente fala que uma proposição só será verdadeira ou falsa, mas não ambas, né? Ou seja, não existe uma outra possibilidade, então nós podemos dizer que essa forma de lógica aqui que nós estamos estudando é a chamada lógica bivalente. Essa palavra lógica bivalente aqui, eu já vi também em algumas provas de concurso, tá? Em algumas provas aí aparece essa palavrinha bivalente. Então é importante você tomar conhecimento que quando fala em lógica bivalente, é a lógica em que só admite uma proposição ser verdadeira ou o quê? Falsa, e pelo princípio do terceiro excluído, não existe uma outra possibilidade. Professor, eu queria entender mais um pouco disso aí, só que eu queria ver como é que isso cairia dentro de uma prova de concurso. Então vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhada comigo nessa questão que caiu na prova do TRT do Espírito Santo, TRE
do Espírito Santo, uma provinha feita pela CESP. Vamos lá, a questão diz do seguinte, acompanhe comigo. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Exatamente. Se a proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Se a proposição é falsa, ela é o quê? Falsa. Lembrando, é proposição, ok? Não é preposição, é proposição. Esta afirmação está corretíssima. Pronto, fechou. Tá vendo só? Muito tranquila essa questão. E aí, eu quero chamar a sua atenção agora para uma coisa importantíssima. Quando eu falo para você, ó, vamos lá. Quando eu escrevo para você, 2 mais 3 igual a 5. O que você já percebe? Que isso aqui é uma proposição, não é isso? Por que você fala que é uma proposição? Porque você já sabe até mesmo o valor lógico dela. O valor lógico aqui é verdade, professor. Então, é uma proposição. Exato. Valor lógico verdadeiro. Pode ser falso? Não. Por que não pode ser falso? Porque já é verdadeiro, não é isso? Já é verdadeiro, exatamente. Princípio da não contradição. Muito bem. Olha só, 2 mais 3 igual a 5 é uma proposição. Se eu escrevo, então, para você que Montes Claros é a capital de Minas Gerais. E aí o que você me diz? Professor, essa proposição ela é falsa. Ah, você já sabe até que é uma proposição? Sim, porque eu sei que ela possui valor lógico. E o valor lógico que ela possui é falso. Muito bem. É uma proposição, tá vendo? Que são frases que a gente já consegue, inclusive, saber qual é o valor lógico dela. 2 mais 3 igual a 5 é verdade. Montes Claros é a capital de Minas Gerais é falso. Mas existem algumas frases que nós não conseguimos identificar o valor lógico dela. Por exemplo, quando tenho a seguinte frase: Ana é alta. Ana é alta, por exemplo. Ana é alta? Qual o valor lógico dessa frase? Ah, professor, eu não consigo atribuir valor lógico a essa frase. Exatamente. Você não consegue atribuir valor lógico a essa frase. Mas não é o fato de você não conseguir atribuir que não quer dizer que ela não possua valor lógico. Tá vendo a diferença? Então, esta frase, ela é uma proposição, pois ela possui valor lógico, ok? Ela possui valor lógico. Ah, mas eu não consigo atribuir. Não é o fato de você não atribuir que não é proposição. Ela é uma proposição, sim. Ana é alta é uma proposição. Por quê? Porque ela possui valor lógico. É uma frase de sentido o quê? Completo. Toda frase de sentido completo que possui valor lógico é uma o quê? Proposição. Pronto, fechou. É uma proposição. E aí talvez você fale assim, professor, mas e agora? Como é que eu vou fazer na hora da prova? Porque vai aparecer lá trocentas frases lá. E aí, como é que eu vou saber se é ou não proposição? Aí é que tá. O que é importante? Você entender, conhecer aqueles modelos de frases que mais caem em prova e que mais perguntam se é ou não uma proposição. E é esse modelo que eu vou trazer para você agora. Eu quero que você, então, decore essas frases, tá bom? Esses tipos de frases. Pois, se quaisquer uma delas cair na sua prova, automaticamente você já sabe, não são que proposições. Então, acompanhe na tela aí cada uma dessas frases. Vamos lá, trazendo a primeira para você. É a chamada sentença exclamativa, tá? Sentenças exclamativas não são proposições. Então, vamos lá? Vamos anotar uma delas aqui, ó, como exemplo, ó. Vamos lá, ó. Que belo dia. Que belo dia, ó. Nesse caso aqui, apareceu uma exclamação no final. Já sei de cara. Frases exclamativas não são proposições, não tem conversa. Apareceu exclamação no final, não é. Definitivamente não é proposição. Professor, tem mais alguma? Tem sim. Sentenças ou frases interrogativas também não são proposições. Como, por exemplo,
Quando se pergunta, Ana foi ao parque? Ana foi ao parque? É uma proposição? Não é uma proposição. Por que que não é? Frase interrogativa. Então, sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças interrogativas também não são proposições. Sentenças imperativas. Sentenças imperativas também não são proposições. Como, por exemplo, quando eu digo pegue o caderno. Pegue o caderno, ok? Pegue o caderno, deixa o like. Deixa o like também é uma sentença imperativa, não é isso? Sentenças imperativas não são o quê? Proposições, ok? Sentenças imperativas não são proposições. Decorou aí? Vai decorando, já são 3, tá bom? Sentenças o quê? A primeira, fala direito, isso, exclamativas, não são proposições. A próxima, pode falar, fala. Isso, exatamente. Sentenças interrogativas também não são proposições. E a terceira, fala. Isso, muito bem. Sentenças imperativas também não são proposições. Fale, sempre que tiver oportunidade, fale. Por quê? Quanto mais você falar, mais fácil para você decorar, ok? Para você decorar. Professor, como é que eu faço para você decorar? Uai, tem mais de 15 anos que eu falo isso, quase que todos os dias. Cada ano é 365 dias. Então pensa quantas vezes eu já falei isso nesses 15 anos, né, de profissão. Então, quanto mais você falar, mais fácil vai ficar para você o quê? Decorar, beleza? Então, sentenças exclamativas não são proposições, sentenças interrogativas não são proposições, sentenças o quê? Imperativas também não são proposições. Muito bem, perfeito. Vamos avançando? Vamos sim, e falar de mais uma. Sentenças que não possuem verbo, ou seja, não tem ação. Então também não é proposição. Por exemplo, o caderno de Maria. O caderno de Maria. O que tem um caderno de Maria, né? Faltou ação. Então não é o quê? Proposição, ok? E eu quero trazer uma para você que é uma das que mais cai, tá? E essa é importante demais você ter decorado essa daqui, ó. Estou falando das sentenças abertas, ok? Sentenças abertas também não são proposições. Vamos lá. Por exemplo, quando eu falo, ó, ela é a mais bonita da sala, ok? Ela é a mais bonita da sala de aula, é isso? Ela é a mais bonita da sala. É uma proposição? Não. Por que não é uma proposição? Por causa do ela. Não está definido quem é ela, ok? Se eu não tenho o nome de uma pessoa aí definido de quem se trata, então nesse caso é uma sentença aberta. Quando eu falo que ele foi ao parque, ele foi ao parque, não é proposição porque eu não sei quem é ele, ok? Ele é uma sentença o quê? Aberta. Eu posso também trazer uma questão de sentença aberta quando eu escrevo o seguinte, ó, x mais 7 igual a x mais 7 igual a 12, por exemplo. X mais 7 igual a 12. Aí você fala assim, professor, x mais 7 igual a 12 não é uma proposição? Não. Por quê? Estamos diante de uma sentença o quê? Aberta. Ah, mas eu consigo resolver e achar o valor de x. Exato. Então você precisa definir o valor, qual seria o valor de x primeiramente, para falar se é verdadeiro ou se é falso. Então, por isso, nesse caso, estamos diante de uma sentença o quê? Aberta, ok? Sentença aberta. Então, ele, ela, ok? Um xizinho ali. Estamos diante de sentenças abertas aí. Eu vou, inclusive, pegar um exemplo aqui agora para trabalhar com você com essa ideia de sentença aberta e depois eu quero trazer para você já de cara uma observação muito importante, tá bom? Vamos lá. Assinale quais das sentenças abaixo são proposições lógicas. Vamos lá. Quais são proposições lógicas? A primeira, letra A. A Secretaria, né, do Estado de Educação de Minas Gerais publicou o edital do concurso. É uma frase de sentido completo? Sim.
Essa frase possui valor lógico? Possui, exatamente. Essa frase ela possui valor lógico. Então, se ela possui valor lógico, então ela é uma proposição, ok? A letra B está escrita assim, ó, bom dia. É uma proposição? Não. Por quê? Estamos diante de uma sentença o quê? Exclamativa. Sentenças exclamativas não são proposições. Letra C, que horas são? Olha a interrogaçãozinha aqui, ó, indicando que estamos diante de uma sentença o quê? Interrogativa. Então não é uma proposição também. Na letra D nós temos 2 mais 2 igual a 5. 2 mais 2 igual a 5 é uma proposição? Sim, é uma proposição, ok? E de cara você já pode dizer que é uma proposição o quê? Falsa, não é? É uma proposição falsa. Muito bem, vamos lá. Letra E, x mais y igual a 9. É uma proposição? Não, pois estamos diante de uma sentença aberta. Muito bem. Letra F, x é um planeta. X é um planeta? Aliás, x é um planeta, é uma afirmação, né? X é um planeta. Nesse caso aqui, é uma sentença o quê? Aberta também, ok? Nós não sabemos de quem se trata aqui, ó. Colocou no lugar do nome a letrinha X. Letra G, a Terra é um planeta. Agora já está especificando que planeta, de quem se trata, de quem se fala. Está falando de quem? Da Terra, ok? Está falando da Terra. Então, nesse caso aqui, é uma proposição, tudo bem? Então, é uma proposição sim. Show de bola, muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Pegando aqui mais uma frase com você, mais uma questão, que diz assim, ó. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Qual que é considerada uma proposição? A, B, C, D ou E? Vamos lá, na letra A, o copo de plástico. O que tem um copo de plástico? Faltou ação, não é isso? Então não é uma proposição. Letra B, Feliz Natal. Olha só a exclamaçãozinha aqui. Sentenças exclamativas não são proposições. Letra C, pegue suas coisas. Pegue suas coisas. Nesse caso aqui também, estamos diante de uma sentença o quê? Imperativa, não é isso? Não é proposição. Letra D, onde está o livro? Olha só, é uma pergunta, é uma frase, uma sentença interrogativa. Então também não é uma proposição. Letra E, Francisco não tomou o remédio. Essa daqui é, sim, uma proposição, ok? Perceba que é uma proposição em que aparece o não, que é uma negação. Algo que nós vamos falar um pouco mais à frente. Beleza? Tranquilo? Show de bola! É isso aí. Muito bem. Vamos então, olha só, avançando. Só que agora, na verdade, olha só a aula aqui. A aula é um pouquinho extensa, né? É um pouquinho extensa e eu vou chegar a continuar essa aula. E ela vai estar totalmente disponível, liberada para você que estiver comigo aí nos meus cursos, tá bom? Mas mais à frente eu libero para você o restante dessa aula, para você que está no nosso canal aqui. Então já peço que você deixe o seu like, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado dos conceitos que nós estudamos até aqui, perceba as frases que não são proposições, tá bom? Caem bastante em provas, você percebeu que nós resolvemos uma questão que envolve conceitos, né? Questãozinha atual de concurso aí, que pergunta somente sobre esses conceitos básicos aí de lógica proposicional. Bacana? Se inscreva em nosso canal, lembre sempre, olha só, o nosso cronograma semanal aqui do nosso canal. Esteja conosco em quaisquer um desses dias aí e horários. Lembrando que a nossa programação, ela, a partir de um determinado período aí, nós vamos estender, tá bom? Nós vamos fazer uma programação diária aqui para você, então sempre uma novidade para você aqui, para você que vai prestar o Enem, para você que vai fazer concurso público, para você que vai fazer as provas da OBMEP, para você que precisa aprender conceitos de matemática, você que está no ensino fundamental, você que está no ensino médio, tá bom? No mais, vou ficando por aqui, agradecendo demais a sua presença, a sua participação comigo, conosco e até a próxima, ok? Ó, tchau, tchau e fui! Valeu, é isso aí.